11:32, ok. Amém? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés. Trazei-o também e matai-o no vinho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, está perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos parar aqui para abreviar um pouco o nosso tempo. Eu agradeço para o pastor, para pegar a sua Bíblia, ou depois. Mas eu quero tratar aqui nessa noite, rapidinho, ligeiramente, sobre 5 fases na vida deste jovem. Esse jovem, um certo dia, decidiu de maneira deliberada sair de casa. Então a primeira fase na vida desse jovem foi sair da sua casa paterna. Todos nós sabemos que a casa dos nossos pais é um lugar aconchegante, é um lugar maravilhoso para vivermos. O cuidado dos nossos pais geralmente são tão grandes. Mesmo assim, ainda existem aqueles jovens que demonstram insatisfação, rebeldia, ingratidão, impaciência e imaturidade. A primeira fase foi sair de sua casa. Olhando aqui para o contexto da igreja, porque esta parábola tem essa função de alertar, de fazer com que os nossos jovens enxerguem a necessidade de Deus e principalmente enxerguem a preciosidade do estar na casa de Deus, perto de Jesus. Não há nada melhor, é sublime e inefável. Talvez você não tenha palavras para expressar o quanto é maravilhoso viver nos braços de Jesus. Estava ouvindo uma reportagem antes de ir para cá, de um repórter falando sobre uma grande quantidade de jovens que estão sendo mortos, que estão sendo vítimas do tráfico de drogas. É muito grande. É inimaginável se pensar na quantidade de jovens que estão sendo ceifados nesse mundo tenebroso, nesse mundo de depravação, nesse mundo de enganação, de violência. É realmente algo avassalador.
Talvez não tenhamos nunca capacidade para entendermos o que está acontecendo com esse mundo. E o que mais nos entristece é vermos que as igrejas estão vazias de jovens. E o que mais nos entristece é sabermos que a coisa mais fácil é perder um jovem para o mundo. É uma luta incessante, ininterrupta. É algo que você faz, que você trabalha. Eu vejo aqui a luta do pastor Lucas, que agora ele se preocupa mais com os jovens. E eu não sei por que os jovens ainda não estão bem unidinhos, de mãos dadas. Porque há necessidade de nós unirmos esses jovens para que eles não caiam no laço do diabo, como aconteceu com esse jovem. Saí de casa, pai, dá minha parte. Eu imagino que durante dias e dias seguidos, aqueles pais choraram. A Bíblia não fala, mas com certeza houve um problema seríssimo naquela casa. O pai, naturalmente, que dava de tudo ao seu filho, não estava acostumado com esse tipo de situação. De repente, subitamente, o jovem chega e pede a sua herança. Bom, seguindo aqui, a segunda fase foi a fase da queda. Porque sair, naturalmente, não é tão complicado sair. Pensar que vai se dar bem, que vai ter no mundo uma vida tranquila, uma vida feliz, não é nada difícil. Agora, quando o camarada vai para o mundo, já dizia meu avô paterno, e as pessoas só aprendem a dar valor à sua casa quando eles vão para o mundo. Os jovens só aprendem, só entendem que a sua casa, que seus pais são pessoas boas, maravilhosas, quando eles vão para o mundo. Porque lá no mundo não é brincadeira não. Ninguém tem pena de ninguém não. Mas enquanto o jovem tinha dinheiro, estava tudo bem. Podia ter mulheres, podia ter amigos, podia beber à vontade, podia ter alegria. E fosse uma alegria falsa, mas sim, podia ter. Mas como o jovem não era inteligente, e eu aqui chamo a sua atenção, querido jovem, para que desde cedo você comece a ter projetos bem arquitetados, bem elaborados. Comece a ser econômicos, comece a pensar que seu dia não é só aquele dia que você tem dinheiro, não. Este jovem não teve a sabedoria de fazer alguma coisa com aquele dinheiro, que fosse comprar uma propriedade ou fazer um investimento qualquer. E não era pouco dinheiro não, viu? O pai não era pobre não. Tinha serviçais com ele, trabalhadores, a fazenda era grande. Não era pouca coisa. Mas os dias foram se passando e o dinheiro foi acabando. E também os amigos foram fugindo. Um a um, paulatinamente, foram fugindo. Foram abandonando. E o jovem, de repente, já estava sozinho. Já não tinha mais ninguém por ele. Já não tinha com quem chorar. Já não tinha onde colocar seu coração. Não tinha um pai próximo, não tinha uma mãe, não tinha um irmão, não tinha ninguém. Na verdade, ao sair de casa, a Bíblia naturalmente mostra que aquele jovem encontrou um terreno fértil para a satisfação dos seus desejos carnais. Ele não tinha uma fé genuína naquele momento, faltou firmeza, faltou vigilância, faltou fidelidade. Ele desfrutou, como a Bíblia diz, dissolutamente de tudo,
sem reservas, pensando que ia ter alegria para sempre. Mas o mundo é mau, o mundo é perverso, traiçoeiro. O mundo vai pegar o camarada e vai torcer, vai moer de uma forma que em algum momento ele vai acordar. Não é possível, a não ser que esse jovem deliberadamente, mesmo de maneira consciente, permaneça até o fim do sofrimento. A não ser que ele perda totalmente o direcionamento e o foco da vida e resolva viver à sua maneira. Então, o problema é que ele vai colocar a sua vida no calabouço, na sarjeta, no império das trevas, da destruição, da miséria. E pronto. E nós sabemos que existem muitos jovens nessa situação. Só Deus para libertar estes jovens e trazer esses jovens para os caminhos do Senhor, para que ele entenda que a necessidade de Deus. Então, de repente, aconteceu algo, e eu vou falar aqui da terceira fase, que foi a fase do arrependimento. Vocês percebem que eu não estou lendo mais os versículos para ganhar tempo, mas vocês reconhecem essa história e sabem que de repente o jovem, a Bíblia diz que caiu em si. Que coisa boa, que coisa boa. É de repente sentir a sua culpabilidade, tem uma sensação de total necessidade de retorno à sua casa. Eu acredito que um jovem, quando ele sai para o mundo, que ele experimenta os prazeres, que ele começa a sofrer, de volta, eu imagino que nunca mais ele vai querer voltar de novo. Eu não tive essa experiência, graças a Deus. Eu me converti, como todos sabem, viram naquela foto, quando era um menino feio, bem pequeno, e permaneci até hoje, pela graça de Deus, nos caminhos do Senhor. Então eu não sei o que significa mundo nesse aspecto. Eu não sei o que significa beber, dançar, fumar. Não sei. Louvado seja Deus por isso. Estou feliz por isso. Devo a Deus tudo isso. Foi pela graça do Senhor, não foi por mim. Não foi pelos meus méritos, mas Deus teve compaixão de mim e me chamou, mesmo antes que eu conhecesse alguma coisa lá fora. Tem a coisa melhor do mundo para você que é jovem, é filho de crente, é que você não tem a oportunidade de conhecer nada lá. Porque é perigoso demais conhecer o mundo. É perigoso demais se envolver com o mundo. Para voltar, para entender, para refletir, para dar uma reflexão de mudança. Meu amigo, só joelho no chão, só oração, só renúncia é que vai fazer uma pessoa dessa voltar para a casa do Senhor. Por isso, quem nunca experimentou, louve a Deus. Porque você será sempre uma pessoa diferente. Se não experimentar o álcool, se não experimentar as drogas, se não experimentar o mundo, você será sempre uma pessoa saudável, com mais saúde, abençoada. A fase do arrependimento foi o reconhecimento pelo pecado cometido. Pequei, Senhor, contra o céu. Pai, pelo amor de Deus, onde é que eu estou? Lembrei-me agora da minha casa paterna, do meu pai amado, da minha mãe querida, que antes eu achava que era um fardo na minha vida. Morar com papai e mamãe, para muita gente é fardo. Tem até filho que aluga casa, que aluga um apartamento.
Tem um amigo meu que me contou que a filha exigiu que ele comprasse um apartamento para ela morar só. Porque não aguenta. Não aguenta ouvir os conselhos do papai. Papai realmente acaba sério. Papai realmente não brinca não. Esse camarada não brinca não. Ele vai na lata, ele vai no duro. A filha não aguenta morar só. Mas esse jovem, ele entendeu que não era possível viver daquela maneira. E aí ele decide, pela graça do Senhor, voltar. Amém? Tem muitos que precisam retornar. Eu não sei como eles retornarão, mas é evidente que nossa responsabilidade é fazer alguma coisa. Mas entendam como eles estão. Entendam a sua situação. Não é fácil. Porque se papai e mamãe não têm o poder de persuasão, como nós vamos ter? Podemos ajudar, podemos pregar, podemos orar, podemos fazer alguma coisa, podemos. Mas nada é fácil. Talvez precise passar pelo vale da sombra da morte, pelo deserto árido, subir as montanhas íngremes, se apegar com alguma coisa para poder sentir o peso. E este jovem, a Bíblia diz que ele teve tanta fome que algum dia ele desejou comer das alfarrobas que os porcos comiam, que era um tipo de lavagem, alguma coisa que os porcos comiam. E era algo nojento para o judeu, porque os judeus eles não comiam carne de porco, eles não achavam imundo. E esse jovem agora não queria nem comer a carne, já era comer a lavagem. Porque ninguém lhe dava nada. Mas a Bíblia nos traz a realidade de uma necessidade urgente e inadiável, que é cair em si. Cair em si. Caia, meu irmão. Lembre-se, isso vale para todos nós. Para nunca abandonarmos os caminhos do Senhor por nada nesse mundo. Para que abandonar os caminhos do Senhor? Entendendo que aqui, a cada dia, a cada domingo, a gente tem uma palavra de alerta, de encorajamento. Por que então? Então quero passar para uma quarta fase, que foi a fase do retorno. Retorno exige prontidão, renúncia, disponibilidade. Tudo isso é necessário no momento da queda, no momento da solidão, no momento da dor. Vocês ouviram do cantor Vantuil que ele falou quando ele estava no cárcere, da música que ele criou no cárcere, do sofrimento da prisão, do desejo da liberdade, do retorno para Deus. E como Deus o ouviu, o libertou e o colocou de volta nas mãos do Senhor. Então ele disse: pequei. E o pai, segundo nós lemos na Bíblia, já estava com os olhos no caminho. E eu quero dizer uma coisa para você, olhando agora para o contexto do Senhor, Deus está de braços abertos para recebê-lo. Isso é a coisa mais importante que eu quero trazer para você. Todos os dias o pai almejava ter o filho de volta. Todo dia ele olhava longe para o caminho, enquanto o filho mais velho em casa. E esse não é o nosso objetivo, falar do mais velho, mas o mais velho também precisava de conversão. Mas ele dizia: como é que papai faz isso? Recebe um desordeiro, alguém que destruiu nossas fortunas,
ou parte das nossas fortunas. Alguém que viveu lá no mundo, foi um mau exemplo, desonrou nossa família. Mas, para encerrar, houve um reencontro. Um reencontro de um pai com um filho. De um pai que com amor indizível, e quando eu falo nesse amor indizível, eu penso no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Me vem a lembrança esse versículo, me vem a lembrança cenas do grande amor de Deus, em acolher com amor aqueles que viviam à margem da sociedade, eram desprezados, aqueles que eram esquecidos. Foram exatamente essas pessoas que se tornaram alvos do cuidado, do amor, da misericórdia de Deus. E é interessante que Jesus contou nesse momento 3 parábolas. Alguns teólogos dizem que capítulo 15 é o departamento de perdidos e achados. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo que se perdeu. E é interessante porque Jesus contou essas parábolas para confrontar os escribas e fariseus que criticavam o mestre por perceberem que o mestre sempre estava acolhendo os desvalidos. A igreja está aqui para acolher esse povo. A igreja existe para acolher esse povo. O primeiro despertamento que eu tive com essa mensagem sobre acolhimento foi com um pastor, que uma vez ele fez uma pregação e ele disse que esse lugar é lugar para receber todas as pessoas, os que estão machucados e feridos, desprezados e abandonados. Carlos Queiroz foi o pastor que pregou essa mensagem um dia lá na Igreja de Cristo há muitos anos. Para ele, a igreja é isso. Para Jesus também. E de repente eu encerro dizendo que o Pai fez foi uma festa. O que é que a Bíblia diz? Haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Por um que se arrepende, mais do que por 99 que não necessita de arrependimento. Gente, é incrível como eu tenho o desejo de ver nesse lugar aqueles que estão desviados. É incrível a saudade que a gente tem, a gente nunca esquece. Pode ser que eles tenham esquecido, mas eu nunca me esqueci. E tantas pessoas que por aqui passaram, que estão distantes. O pai, porém, fez uma festa e restituiu tudo que ele havia perdido. Um anel e sandálias têm um certo simbolismo, são 2 metáforas simbólicas. Anel é símbolo de aliança, de reconciliação. Anel no dedo e sandália nos pés, que significa pisar seguro, pisar bem. Não seria então algo tão caro, tão difícil para o filho colocar sandália nos pés? Mas sandália nos pés é sinônimo de segurança no andar. Ande com Deus, faça aliança com Ele, caminhe com Ele, nunca abandone os caminhos do Senhor, cada dia mais próximo, cada vez mais perto do Senhor, para que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?